milhões. Não, também. Se aprender como é que arruma 110 milhões, você me ensina, tá? Eu vou começar a fazer um estudo dos jogos. Resolvi. Mega Sena não vai dar, não. Então, eu estou analisando a dupla Sena. Quina também não é muito fácil. Quina e Loto dupla Sena e Loto fácil. Vou parar aí um tempo e gastar a minha matemática para dar uma analisada. Tá dando para enxergar direitinho? Sim, tá ótimo. Não, mas assim, eu não preciso ficar rica, entendeu, Ian? Eu, por exemplo, eu queria comprar uma casa para eu não pagar aluguel. Aí pronto, um carrinho de boa, minha casa, meu salário dá para viver de boa. Já ganhou 2 vezes na Lota Fácil, velho, respeito. Ah, não, ganhou R$ 2, tá. Vamos lá. Pessoal, o que vocês têm a ideia de conjunto? O que é conjunto para vocês? Porque quando a gente está lá nos primeiros anos da educação infantil e do Fundamental 1, a gente fala um pouco sobre conjuntos. Então, assim, por exemplo, ó, eu tenho aqui um potinho de negócio de areia do meu filho brincar, e eu coloquei aqui algumas coisas que eu preciso utilizar para a escola, né? Na realidade, outras coisas foram colocadas aqui pela minha secretária, mas, no geral, eu queria colocar aqui os meus pincéis, porque são coisas que eu preciso para dar aula no quadro, então eles têm que estar tudo no mesmo lugar, porque se eu precisar na hora, eu não tenho que estar procurando. E nem tirando de pochete, entendeu? Fica mais prático aqui para mim. Então, aqui eu tenho um conjunto dos meus pincéis. Para estar dentro desse conjunto, ele precisa ter uma secretaria? O que é isso, gente? Para eu poder montar o conjunto, para eu poder montar esse conjunto dos meus pincéis, os elementos, o que eles têm que ter? Eles têm que ter alguma característica em comum. Se não for pincel, não vai estar nesse conjunto, né? Mas aí eu teria que tirar esses outros elementos aqui, ó. Caneta, lápis. Melhorou? Tem que limpar com pano, professora, que a senhora passou o dedo. Daqui. Então, esses elementos, eles têm que ter esse conjunto, eles vão ter que ter, os elementos vão ter que ter características em comum. Por exemplo, eu particularmente, gente, eu sou apaixonada por ser mãe de menino, né? Eu acho que se eu pudesse escolher o sexo do meu outro filho, seria menino, né? Se eu fosse ter, né? Acredito que eu não vá ter. E aí, por exemplo, ó, meu filho tem uns bonecos que eu adoro. Ele faz a coleção dos bonecos da Marvel. Hoje ele nem tá brincando direito com esses bonecos. Mas tem uns desses. Gente, já viu o Hulk gigante? Já viu o Hulk do grandão dele? Acho que ele dá metade do tamanho da gente. Nossa, gente, meu senhora tem um Hulk desse aqui no quarto dele. Nossa, acho lindo. Esses são alguns bonecos que meu filho tem, certo? Eu posso separar esses bonecos do meu filho em dois conjuntos, por exemplo. Mas aí quais são as características que eu poderia separar esses bonecos aqui? Quais são os bonecos? Acho que tá faltando. Gente, cadê os Homem-Aranha? São dois Homem-Aranha, não tem nenhum aqui. Oxi. Tá, como é que eu poderia? Alguém me dá uma sugestão? Como é que eu poderia separar esses bonecos? Cor. Oi? O cor? Pela cor. Sim, eu poderia separar os bonecos verdes, os bonecos vermelhos e os de outras cores. Seria uma opção? Então tá aqui, verde, bonecos verdes, um conjunto. Bonecos vermelhos, outro conjunto.
E aqui eu poderia colocar das outras cores, né? Porque aqui o Thor não é todo preto. Mas ele poderia estar junto com o Batman. Né? Alguém daria uma outra sugestão? E separar os bonecos da Marvel e da DC. Exatamente. Também é uma opção. Por editora também, ó, exatamente. DC e Marvel. Então, vamos lá. Bonecos da DC. Homem-Aranha ou Batman. Batman. Mas só tem um da DC, né, professora? O Charada é da DC também, né, não? É da DC, ele é da DC. Charada é da DC. Sim. Então, eu posso separar os meus bonecos em dois conjuntos. O conjunto dos bonecos da Marvel e o conjunto dos bonecos da DC. Tem mais um aqui da DC, só que ele é menorzinho. Superman, né? Também é da DC. Certinho? Então, é uma forma de eu separar. Eu estou agrupando esses bonecos por características comuns. E essa característica que eu coloquei aqui são bonecos da Marvel e bonecos da DC. Eu poderia colocar os bonecos vermelhos, os bonecos azuis, e assim vai, certo? Então, para eu poder montar conjuntos, eu tenho que agrupar, juntar elementos que tenham características semelhantes. Homem-Aranha pequenininho. Adoro. Então, vamos lá. Cadê meu pincel? Tô com a música na minha cabeça. Vou cantar para vocês para poder sair da minha cabeça. Primeiramente, guardem suas armas. Guarde, né? Nossa, essa música é perfeita. Suas palavras. Eu tô querendo uma conversa civilizada. Vai ter live dele dia 1º, tá? Amanhã à noite, ó. Bruno e Marrone. E dia 3 ou dia 4 vai ter live cabaré. Leonardo e Gustavo Lima. Então, qual é a nossa noção de conjunto inicial que nós temos? É um quê? Um grupo, um agrupamento, uma coleção. Então, eles vão ter que eles terão que ter características em comum. Então, noção de conjunto, grupo, coleção. Certinho? Como que eu posso representar esses conjuntos? Eu posso representar usando chaves, usando o diagrama de Venn e usando a lei de formação desses conjuntos. Então, eu vou dar alguns exemplos como que a gente poderia representar esses conjuntos usando chaves. Então, por exemplo, vou colocar aqui o conjunto A. Então, quais são as formas que eles podem ser representados? Primeiro, eu vou usar aqui chaves. Como é que é a representação desse conjunto usando chaves? Conjunto A. Eu vou colocar o conjunto A, os elementos pares menores que 15, ou seja, os pares até 15. Quais são os pares até 15? Números pares até o 15. 2. Tem algum antes do 2? 0. 0. Então, vamos lá. 0, 2, 4, 8. 6, 8, 10, 12 12 e 14. 14. Acabou aqui. Certinho? Isso, Ian, certinho. Então, tá aqui os números pares menores que 15 ou os pares menores iguais a 14. Vamos lá ver o meu conjunto B. B de bola. B de bola. Meu conjunto B, eu vou pegar uma parte dos pares, tá bom? Eu vou pegar os pares até 9, mas eu não quero 0. Quais são os pares maiores que 0 e menores que 9? Pares maiores que 0 e menores que 9.
2, 4, 2, 4, 4, 6, 6 Ah, é 8. pá. Tá bom. e 8, não é 8. isso? Certinho? Então, pedi os pares maiores que 0 e menores que 9. Tá bom? Agora eu quero os pares maiores que 10 e menores que 17. Quais são os pares maiores que 10 e menores que 12, 17? 12, 14, 14, 16. 16. Beleza. Então, aqui eu estou representando o meu conjunto, os meus conjuntos, usando o quê? Chaves. Eu estou colocando elemento a elemento aqui, ó, dentro das chaves. É uma forma de representar. Existe uma outra maneira de representar esses conjuntos. Uma outra maneira que a gente pode representar esses conjuntos é usando o diagrama de Venn. Então vem, eu conto os dias, conto as horas pra te ver. Tô entendendo nada, professora. Eu não consigo te esquecer. Peraí que eu já falo com você. Só que o vem aqui é com 2 vezes. Você não está entendendo o que? A forma de representar os conjuntos? É, Quem está falando? eu. O que acontece? Aqui eu estou dando para vocês maneiras de vocês representarem uma coleção de elementos. Então, eu posso dizer quais são os elementos dentro das chaves. Aí eu dei exemplos aqui usando números pares, que é para eu desenhar, por exemplo, aqui fica um pouco complicado. Então, por exemplo, eu poderia ter desenhado aqui, ó, os bonecos da Marvel. Cadê? Poderia ter dito aqui, ó. Oi, Isaías. Eu acho que agora. Eu acho que agora melhorou, professora. Melhorou, professora. Mas agora eu não estou me vendo. Tá dando pra ver normal? Mas tá melhor para vocês? Sim. Olha as minhas espinhas. Nossa, o meu continua uma bosta. Meu Deus. Melhorou? Melhorou, professora. Sim. Tá bom. Então vamos lá. Por exemplo, eu poderia ter feito 2 grupos aqui. O da Marvel e o da DC. Aí quais eram os bonecos da Marvel que eu colocaria aqui? É porque eu não vou desenhar, né? Mas eu poderia, por exemplo, colocar Capitão América. Isso aqui é máquina de guerra, né? Máquina de combate. Máquina de combate. Homem de Ferro. Meu O Hulk. Homem amarelo. Amarelo não, verde. O Thor. Certo? Aqui, agora os bonecos da DC. Isso aqui é Superman, Batman e Charada. Não dá pra ver o quadro todo não, professor. Batman e Charada. Oi? É só virar o celular. Ou então fixar a tela da professora. Então, aqui
aqui, o que eu fiz? Eu separei os bonecos, que são elementos do meu conjunto, maior conjunto de bonecos, em dois conjuntos. O conjunto dos elementos dos bonecos da Marvel e o conjunto dos bonecos da DC. Então, eu separei aqui em dois conjuntos. Aqui, como eu não sei desenhar cada um, eu poderia desenhar, né? Os bonecos aqui. Só que o que acontece? Para eu poder explicar mais coisas para vocês envolvendo conjuntos, eu usei esses aqui que tem números. Usei conjunto de números pares e uma parte do conjunto dos pares. Para a gente estudar mais para frente como que a gente poderia colocar um dentro do outro, um que tem um elemento comum ao outro. Aqui na DC, eu não tenho nenhum boneco que é da Marvel e da DC ao mesmo tempo, né? Ou pelo menos não tinha. Então, ficaria difícil para eu citar alguns exemplos para vocês. Por isso que eu coloquei com os números pares. Aí eu estou dizendo, como que eu posso representar? Usando chaves, entre chaves, e aí eu vou descrever os elementos dentro. Vou colocar um a um. E vou representar usando o diagrama de Venn. O diagrama de Venn, pelo nome, talvez vocês não lembrem. Mas vocês já estudaram sobre o diagrama de Venn. Como que vocês já estudaram? Por exemplo, aqui o da Marvel. Eu poderia representar esses mesmos bonecos aqui, ó. Só que agora dentro de um círculo, de uma elipse, dentro de uma linha, né, fechada. Então, eu vou estar representando ele dentro de uma linha fechada. Esse é o diagrama de Venn. Venn é o nome do matemático que estudou a representação dos conjuntos dessa maneira, certo? Então, é uma outra forma de representar os conjuntos. O que eu vou fazer agora? Eu vou representar esses conjuntos agora, esses três conjuntos agora, dentro de um diagrama de Venn, tá bom? Vamos lá, como é que eu representaria o conjunto A dentro do diagrama de Venn? Aqui o conjunto A, vou colocar aqui o diagrama de Venn, e para cada elemento eu coloco um pontinho para dizer que é o elemento. Não há quantidade de elementos, tá bom? Então aqui eu tenho quem? O 0, o 2, o 4, o 6, o 8, o 10... o 12 e o 14. Então, eu representei esse mesmo conjunto que está aqui de uma outra maneira, dentro do diagrama de Venn. Vou fazer a mesma coisa agora com o conjunto B. B de bola. Vamos lá. Quais são os elementos desse conjunto? 2, 4, 6 e 8. Quais são os elementos do conjunto C? 12, 14 e 16. Então, eu representei aqui os mesmos três conjuntos, A, B e C, de uma outra maneira. A, B e C. Certinho? Entenderam até aqui? Sim. Foi a Bárbara que tinha falado que não tinha entendido. Você entendeu, Bárbara? Bárbara? Não, professor, eu entendi. Agora você entendeu melhor? Aham, Beleza. Eu só vou desligar a câmera aqui porque eu vou tirar a foto, tá, gente, do quadro. ok. Peraí, gente. Tá dando reflexo da janela aqui, bem no quadro. Ô, professor, hoje tá mó calor. Tá muito calor, gente. A minha casa, a parte da frente da minha casa é forrada com aquelas telhas de amianto. Então nem ventila direito ali na frente. Nossa, gente, pense no calor. Eu tava era dormindo. Meu sonho, né? Também é estar dormindo. Mas aí eu tenho que dar aula, né?
Eu dormindo, eu deitei na cama, professora, pregando. Ué. Agora a câmera tá boa. Eu não tô me vendo aqui no meu celular, entendeu? Tá tipo a configuração dele aqui para tipo layout. Aí fica aparecendo, cada hora aparece um aluno, entendeu? Mas aí eu tô olhando lá no meu computador agora, aí lá no meu computador tá me passando. Lá tá fixo em mim, entendeu? Aqui não tá fixo. Então, de repente, tem alguma influência nisso. Se tá melhor para você, está mais. Vamos lá, então. Agora eu vou mostrar uma outra forma de representar os conjuntos, tá bom? Uma terceira forma. A gente pode representar um conjunto também usando a lei de formação que compõe aquele conjunto. Então, por exemplo, lá no da Marvel, se eu fosse descrever a lei de formação dele, eu não estou colocando os elementos, eu vou descrever. Qual era a descrição que eu colocaria? Bonecos da Marvel. Né? Só que não são todos os bonecos da Marvel, porque eu não tenho todos os bonecos da Marvel. Né? E dentro do outro conjunto, eu colocaria os bonecos da DC. Certinho? Vamos ver então aqui, então. Vamos colocar a lei de... A gente quer montar uma lei de formação envolvendo esses números aqui, tá bom? Esses conjuntos aqui. Então, vamos lá. Vamos tentar fazer uma lei de formação para o conjunto A. Gente, esse meu conjunto A, os elementos que estão aqui, eles são naturais, inteiros, fracionários? Que tipo de número é que está aqui? Inteiros. Inteiros, mas dentro dos inteiros não tem os negativos? Sim. Sim, né? Então vamos deixar para a gente falar sobre isso quando a gente falar de conjuntos numéricos. Vamos lá. Que tipos de números estão aqui? São os números? Naturais inteiros. Naturais o quê? Par, ímpar, Par. par. Então aqui eu vou dizer que eu tenho um elemento A, que ele é par. Mas se eu colocar só essa condição que ele é par, vai me dar exatamente o conjunto A? Conjunto A. Números pares. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 e assim vai. Então, essa minha lei de formação, ela não está representando exatamente o meu conjunto A. Eu tenho que dar um início e um final para o meu conjunto. Aqui é do 0 até o 14. Certo? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Então, posso dizer que o meu conjunto A é formado pelos elementos Azinho menores que 15. São os números pares menores que 15. Quais são os pares menores que 15? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ou eu posso dizer que são os números menores iguais a 14. Porque aí o 14 entra. Quando eu coloco esse menor igual aqui, ó, o número da extremidade entra. Tá bom? Vamos ver o B. Como é que a gente representaria o conjunto B? Os elementos do conjunto B, eles são pares também, gente? Sim. Sim. Eu posso colocar que B é par. Mas no B eu já não tenho zero. No B eu já não tenho zero. E aí? Então não posso dizer que é simplesmente menor que o 8. Pares menores iguais a 8. Ou pares menores que 10. 0, 2, 4, 6, 8. Mas o zero não está. Então eu tenho que tirar o zero. Como é que eu tiro o zero? O meu elemento B, ele vai ser menor do que o 9, ou menor que o 10.
né? Porque aí o 10 não vai entrar. E maior que 0. Ele vai estar entre o 0 e o 9, entre 0 e 10. Vão ser o quê? Os números pares que estão dentro desse intervalo de números. Então, quais são os números pares maiores que 0? 2, 4, 6, 8, 10. Opa! Mas tem que ser menor que 9. Então, 2, 4, 6, 8. Bateu com o número que está aqui dentro? Bateu com o número que está aqui dentro? Sim. Bateu com os elementos que estão aqui dentro? Sim. Sim. E agora vamos para os elementos, para o conjunto C. O C é par, gente? Os elementos do Sim. conjunto C, eles são pares? Sim. Então, eu vou colocar Czinho é par. Tá, mas que pares que são esses? Que elementos Maiores pares que. que são esses? São os pares entre 11 e 17. E aí, professor? E aí? Vou sair da aula aqui que eu tenho que fazer um negócio aqui. Tá bom, depois você termina de assistir, tá bom? Beleza, tchau. Tchau. Então, vamos lá. São os pares que estão entre 12 e... Entre 11 E 17. e 17. Então, vamos lá. O meu elemento C, ele vai estar entre 11 e 17. Então, ele é menor que 17 e maior que 11. Os dois sinais geralmente são do mesmo jeitinho, gente. Os dois assim. Tá bom? Não, gente, saíram 2 ou 3 pessoas. Aí é com vocês, gente. Eu não obrigo ninguém a ficar em aula. Entendeu? Eu só acho que uma explicação vinda do professor e você ver um vídeo ou assistir, pegar uma foto do quadro, não é a mesma coisa que você ouvir a minha explicação. Primeiro que minha voz é top, né? Então, já começa aí. Sério? Mas faz parte, isso é tudo desenho, viu? Daqui a pouco a mamãe fala com você. Tá bom? Vamos lá. Então, aqui, eu posso representar o C assim, ou 12 menor ou igual a C, menor ou igual a 16. Porque aqui, tanto 12 quanto 16 vão estar entrando, porque tem um sinalzinho de igual aqui. Tá bom? Então, isso é uma outra forma de representar conjuntos. Eu vou tirar a foto aqui de novo, tá bom? Já me vuelto. Pronto, já tirei a foto. Vamos lá, então vou apagar essa parte aqui. E agora nós vamos ver como é que os elementos vão se relacionar dentro do conjunto com conjunto e dentro de outro conjunto. Então vamos ver como é que vão ser essas relações entre conjunto e elementos. Já vai, tá acabando, tá? Então vamos ver aqui. Relação entre elementos e conjunto.
Primeira relação que a gente vai ter é de um elemento para conjunto. Tá bom? De elemento para conjunto. Que relação vai ser essa? Vai ser a relação de pertinência. Ai, professora, o que você está falando parece japonês. Você já ouviu falar isso? Na relação de pertinência, um elemento ele pertence ou não pertence a determinado conjunto. Então, vamos colocar aqui, pertence. Alguém lembra qual é o símbolozinho do pertence? Alguém lembra do símbolozinho do pertence? Do qual, professora? Símbolo do pertence. Pertence ou não pertence? Alguém lembra? Acho que é aquele Ezinho. É um Ezinho meio arredondado. Então, esse é o símbolo do pertence. E o símbolo do não pertence é o Ezinho arredondado, cortado. Porque a gente também usa o E para o símbolo de existe, só que ele é o contrário e ele é mais quadradinho. Existe e não existe. Tá bom? Então, vamos lá. Como é que é essa relação de pertinência? Eu vou desenhar aqui aqueles mesmos conjuntos que nós estávamos trabalhando, tá bom? Então, aqui eu tenho o conjunto A. Quais são os elementos do conjunto A? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Belezinha? Então, esses são os elementos do conjunto A. O meu conjunto B. Meu conjunto B era o 2, 4, 6 e 8. 2, 4, 6 e 8. 2, 4, 6 e 8 era o conjunto B. 2, 4, 6 e 8. E o meu conjunto C era o 12, 14 e 16. 12, 14 tem aqui, ó, um aqui dentro, ó. Mais o 16 tá fora. Então, aqui eu tenho o conjunto C. E aqui eu tenho o conjunto A. Agora, vamos analisar essa relação de pertinência entre os elementos e os conjuntos. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Nós vamos usar quais símbolos aqui para a gente analisar essa relação de pertinência? De pertence e não pertence. Então, vamos lá. O elemento 2. O elemento 2 está dentro do conjunto A? O elemento 2 está dentro do conjunto A? Olha aqui, dentro do conjunto A, que é laranja. Está o elemento 2? Sim ou não? Sim. 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 Então, o elemento 2 pertence ao conjunto A. Mas lembrando que o elemento 2 também pertence ao conjunto B, tá bom? Se tivesse aqui, ó, por exemplo... Dois pertence ao conjunto B? Também. O 2 não pertence ao conjunto C, tá bom? Vamos lá. O 3, o elemento 3 pertence ao conjunto B? O elemento 3 pertence ao conjunto B? Não. 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 Então, não pertence. O 0 pertence ao conjunto B? O 0 Não. pertence ao conjunto B? Não. Não. Então, não pertence. O 12. O 12 pertence ao conjunto C? Sim. 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 O 12 pertence ao conjunto C? Sim. O 16 pertence ao conjunto A? O 16, ó, pertence ao conjunto A? Não. Não pertence.
O 6 pertence ao conjunto B? Sim. Sim. Pertence. E se eu colocasse assim, por exemplo? O 12, ele pertence ao conjunto B? O 12 pertence ao conjunto B? Não. Não. Então, não pertence. Certinho? Então, essa é a relação de pertinência. Vai ser entre um elemento e um conjunto. O nosso próximo tópico é a relação de inclusão. Nós vamos estar falando de conjunto para conjunto, não de elemento para conjunto. Tá bom? Que é o contido e não está contido, o contém e não contém. Aí, qual é a minha pergunta? Faltam 9 minutos para acabar a aula. Eu posso puxar a relação de inclusão? Contém, contido e não está contido? Acho que dá tempo, né? Deixa eu só tirar uma Sim, foto aqui desse quadro. Pronto. Tirei a foto. Tá dando para ver direitinho? Não tá embaçado, não, a imagem? Não. Vamos lá, agora a gente vai ver a relação de inclusão. A relação de inclusão ela é de conjunto para conjunto. Então, eu não vou estar falando especificamente dos elementos. Eu vou estar falando dos conjuntos. Então, a minha relação de inclusão nós vamos ter duas. Que é o contido e não está contido. Alguém lembra qual é o símbolo de contido? Alguém lembra o símbolo de contido? Ah! Alguém responde? Não, professora, não lembro. Não lembra o símbolo de contido? Se vocês fossem chutar, qual seria? O pertence ao é e o contido? Voltei. Você? Tem um símbolo. Você? C. Então, contido é um C, não contido é um C cortado. Ele é um Czinho mais achatadinho, não é um C normal. Então, vamos analisar aqui algumas relações entre conjuntos, para a gente ver. Vamos lá, então. Aqui. O conjunto B, ele está dentro... O que é o contido e não está contido? Um conjunto, para ele estar contido dentro do outro, ele tem que estar todo dentro de outro conjunto. Eles têm que estar todo dentro de outro conjunto. Certo? Então, todos os elementos têm que estar dentro do outro conjunto. Vamos lá, então. O conjunto B, ele está todo dentro do conjunto A? O conjunto B, ele está todo dentro do conjunto A? Sim. Sim. Então, o conjunto B está contido. O conjunto C, ele está dentro do conjunto A? O conjunto C, ele está todo dentro do conjunto A? Não. Não. Tem um elemento do conjunto C que está fora do A. Então, do A. Então, ele não está contido. Tá bom? Conjunto C. O conjunto C,
que é o conjunto menor, né, com 3 elementos, ele está dentro do conjunto B? O conjunto C está dentro do conjunto B? Não. Não. Então, não está contido. Certinho? Existe uma outra relação de inclusão, que é o contém e não contém. Alguém aqui tem intolerância à lactose? Não. Alguém aqui tem intolerância à lactose, glúten? Acho que não, professora. Oi? Eu acho que não. Que bom. Então vamos lá. Por exemplo, eu vou pegar um biscoito. Quando você vai pegar um biscoito para você comer, aí se você for ler os ingredientes, vão ter lá vários ingredientes: ovo, farinha, leite, algum conservante, alguma coisa lá que dá o gosto, essência de baunilha, gotas de chocolate, coisas aí do tipo, dependendo do biscoito que você for comer. Aí existem alguns biscoitos que tem uma observaçãozinha assim, ó, no final. Atenção, contém glúten. Contém traços de lactose. Ele está avisando para as pessoas que têm intolerância ou alergia a esses alimentos, que ali contém aquele alimento, né? Então, eu estou pegando um conjunto maior, que é o conjunto de todos os ingredientes do biscoito, e eu estou dizendo que ele contém um conjunto menor, que é o conjunto dos alimentos que dão alergia, por exemplo, o glúten e a lactose, que muitas pessoas têm intolerância a esses alimentos. Deixa eu só abrir a porta aqui que eu tô morrendo de calor. Então, a relação de contém e não contém, ela vem de um conjunto maior para um conjunto menor. Observem aqui, B e A. Quem é o conjunto menor? B, 1, 2, 3, 4 elementos. Conjunto A, quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu estou tendo a relação de um conjunto menor com um conjunto maior. Agora, eu vou fazer o contraste. É de um conjunto maior para um conjunto menor. É como se aquele conjunto maior tem dentro dele aquele outro conjunto menor. Então, ele contém aquele conjunto menor. Então, aqui, ó, eu tenho que... Tem como o conjunto A, que é um conjunto maior, está contido no conjunto B? Tem como o conjunto A, que é um conjunto maior, está contido no conjunto B? Não. Não. Então, eu digo que não é o A não está contido no B, mas o B está contido em A. Então, o B está todo dentro do A. Então, eu digo que o A contém o conjunto B. Ó. Contém. O não contém é o Czinho contrário. Então, eu digo que o conjunto A contém o conjunto B. Vamos lá. O conjunto A, que é um conjunto maior, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, com 8 elementos, tem como ele estar contido dentro de um conjunto com 3 elementos? Não. O A não está dentro do C, mas o C poderia estar dentro do A. Mas o C está todo dentro do A? Não. Não. Então, eu digo que o A não contém o C. Por quê? Porque o elemento 16 não está dentro do A. Se o elemento 16 estivesse dentro do A, então eu diria que o A contém o C. Tá bom? B e C. Quem é o conjunto maior? O B com 4 elementos ou o C com 3 elementos? O B. O B. Então, o C está dentro do B? O C está contido no B? Não. Não. Então, o B também não contém o conjunto C.
Certinho? Então, tem essa relação do estar contido e não estar contido, é de um conjunto menor, de menor elementos, para um conjunto de maior elementos. O contém e o não contém é uma relação de conjuntos de tem maior elemento para o que tem menor elemento. Ele vai conter esse conjunto dentro dele. Ele vai estar com esse conjunto dentro dele. Certinho? Amanhã nós vamos fazer exercícios sobre isso que eu expliquei hoje para vocês. Tá bom? Lembrando que amanhã a nossa aula vai começar às 2h. Então, eu vou pegar meia hora antes. Mas aí, quando for lá, umas 2h40, eu dou 5 minutinhos para vocês beberem água e ir ao banheiro. Beleza? Adiós. Ok. Hasta amanhã, não. Tchau. Tchau. Bye bye, teacher. Pessoal que está com problema no e-mail, escreve aí no chat agora para mim. Professora, me insere na turma tal. Tá bom? Reforça aí, que aí eu não vou desligar. Aí, eu vou pegar o que vocês escreveram no chat e vou consertar lá agora, tá bom? Beijo, vão descansar os 10 minutinhos de você. Hasta, Francisco. É a última aula, professora. E também tem... Ai, desculpa, esqueci. Então, vamos descansar. Beijo, Ok, tchau. tem Escreva aí no chat que tá com problema, no e-mail. Ok, tem o e-mail da Anne. Escreve aí, Lucas, para mim. Professor, olha o e-mail da Anne. Primeiro Escreve aí no chat para mim, para não esquecer. Por favor, tá bom? Bye, Vou parar de teacher. gravar lá See you agora. next week. Ai, não entendi o que vocês falaram aí, Chico. See you next week. See you, não, see you See you tomorrow. next week. Next Tomorrow? week, no, tomorrow. Tomorrow you have class. Ah, ok. Bye, Bye, bye. teacher. Não, você não tem que me dar o código da M, David. Eu tenho que te incluir no M. Eu te tiro do... da outra turma e boto no M, tá bom?